Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Educa Balsas. Estamos aqui em mais uma edição, em mais um bate-papo, trazendo informações, principalmente da área da educação, para você que está aí nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. E antes de começar, já quero deixar aqui um convite para você, se quiser fazer qualquer interação, deixar a sua pergunta, seu comentário, qualquer coisa aí no nosso chat, que seja referente ao nosso assunto, ou até mesmo comentando alguma coisa referente à nossa educação, fique super à vontade, é só acessar o nosso chat aqui na nossa transmissão do YouTube e deixar o seu comentário. Na noite de hoje eu estou recebendo aqui a Cristiane Caipe, ela é formada em matemática e ela está com uma missão bem forte aqui na CEMED, que ela está responsável pelo censo escolar. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tá, tranquila, para a gente fazer o nosso bate-papo aqui. Ó, se você precisar, Cris, você pode falar com o pessoal naquela câmera, tá bom? Essa é a câmera, mas para conversar comigo pode ficar à vontade, né? Eu queria que você começasse dizendo um pouquinho da sua trajetória na educação, principalmente aqui na CEMED. Eu estou na educação, já tenho 22 anos, trabalhei por 12 anos na Secretaria de Educação, teve aí um tempinho fora e estou aqui de volta novamente nessa responsabilidade do censo escolar. Legal. E assim, você chegou a trabalhar em quais outros setores? Sempre teve a ver com o censo ou não? Sempre teve a ver com o censo. Desde o início dele, do nascimento dele, eu estava nele. E você viu, então, e ele mudou muito de lá para cá? Não. Sempre na mesma linha de informações. Entendi. E o que é o censo escolar, para quem não conhece? O censo escolar, ele é o principal instrumento de coleta de informação da educação básica. Também a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. Qual que é a finalidade, então? A finalidade dele é, vamos falar de quantidade de alunos, a realidade da escola, a fidedignidade da informação em relação à quantidade de alunos. Entendi. E, assim, esse censo ele avalia também o rendimento do aluno? Sim. O censo escolar ele é feito em duas etapas. A primeira etapa, que é a que nós estamos fazendo agora, nesse momento, que é a informação da matrícula inicial, é a realidade da escola hoje, e no final do ano, depois de encerrado o ano, ele é reaberto novamente para informarmos o movimento e o rendimento dos alunos, como foi o final do ano, se ele foi aprovado, reprovado, se ele desistiu ou transferiu. E essas informações ficam, onde que elas ficam armazenadas? Elas ficam armazenadas num banco de dados chamado EducaCenso. Esse banco de dados é um banco local ou do governo federal? Federal. Federal? É do governo federal. E como é que ele funciona? Ele é via web. Durante o processo do censo escolar, ele é aberto. O censo escolar ele tem uma database, ela é baseada na portaria 264 do MEC de 2017. A database do censo é a última quarta-feira do mês de maio. Então, nós informamos no censo escolar essa database, é o chamado dia D do censo escolar, a realidade da escola na última quarta-feira do mês de maio, que agora em 2022 está sendo o 25 de maio. Entendi. E por que é essa data? É baseado numa portaria, eles escolheram dessa forma devido à diversidade no Brasil. Escolas e regiões que começam depois, regiões que começam mais cedo, então essa data dava para pegar no todo geral. Entendi. E os dados que são coletados aí pelo censo escolar, ele compreende aí os alunos de quais séries? De toda a educação básica, desde o infantil ao curso profissionalizante. No curso profissionalizante também? Também. Nós temos em Balsas o Senai, por exemplo, ele informa. O Senai informa. E você, como você está envolvida no censo escolar, você tem acesso a essas informações, a sua função é basicamente informar para o sistema? A função da Secretaria Municipal são as escolas do município e as escolas privadas. Essa é de responsabilidade nossa, todo esse acompanhamento. As escolas estaduais é a Secretaria Estadual e as federais entram no nosso também, na nossa responsabilidade de estar acompanhando. A gente só acompanha. No caso das privadas e essas federais profissionalizantes, a gente só faz o acompanhamento.
E esses dados, o que acontece com esses dados? Esses dados, eles são utilizados para saber como está a realidade da educação brasileira. Quando chega o final, que nós informamos o movimento e o rendimento, daí eles fazem a estatística de como se encontra a educação no Brasil. Tem alguma ação que a gente consegue perceber, alguma coisa que é resultado desse censo? Resultado do censo, eu tenho como exemplo a distorção idade. Foi percebido uma certa vez, uma certa informação de que tinham muitos alunos com a idade defasada para a série que ele estava estudando. Ou seja, ele estava mais velho do que... Mais velho do que os outros que estavam já na linha, no padrão, né? E aí criou-se, então, os programas de aceleração, que é onde se faz 2 séries, 3 séries no mesmo ano para que ele possa acompanhar. Esses programas incluem o EJA, Enseja? Nós temos o EJA. Mas o EJA, tem o Enseja também, né? O Enseja é uma prova que é realizada, ela não é contada, porque ele só é uma prova em que ele vai e faz, vamos supor, o ensino médio todo de uma vez, em uma prova. Já o EJA, que nós temos na rede o EJA, ele é para os jovens e adultos que estão com a idade defasada, que por algum motivo ou outro se afastaram da escola, e eles fazem 2 séries ao mesmo tempo. Entendi. Qual que é o momento mais importante para o censo escolar? O momento mais importante para o censo escolar é esse que nós estamos vivendo agora, que nós estamos informando a matrícula inicial. Nesse momento, nós informamos o quê? A escola, tudo o que acontece na escola, o que ela oferece, qual a modalidade de ensino que ela oferece, as características da escola, o que ela tem na manutenção da escola, o que ela tem de computadores, o que ela tem de TVs, esses equipamentos. Nesse momento é tudo informado da escola, a realidade. Todas as turmas que tem dentro da escola, são informados todos os alunos e todos os professores que estão atuando em sala de aula. Somente professores atuando em sala de aula. Então, se tiver algum professor que estiver na área pedagógica ou que tiver em algum suporte, não entra? Ele não entra. Ele só entra na contagem de funcionários que no cadastro da escola pede. Quantos funcionários tem na escola? Mas informado nominal, somente professores que estão em sala de aula. E por quê? Você sabe me dizer o porquê dessa característica? Porque a partir do momento que eu informo a turma, eu informo todas as disciplinas que aquela turma oferece. E quando eu vou colocar o professor, eu tenho que colocar qual a disciplina que ele ministra naquela sala. Então, não tem como eu colocar um professor que está fora de sala de aula se ele não está ministrando nenhuma daquelas disciplinas. Entendi. E tem muitos casos desses, de professores que estão envolvidos em outras funções? Nós temos o caso do diretor, o gestor escolar, ele é professor. Sim. O coordenador escolar, ele é professor. Então, eles estão afastados da sala de aula. Esses não entram nessa informação nominal, só na quantidade. O gestor, ele entra porque o gestor é o principal responsável pela informação do censo escolar dentro de uma escola. Todos os dados inseridos no censo de uma escola é de total responsabilidade do gestor escolar. Entendi. E normalmente esses dados eles precisam ser colhidos e eles coletam essas informações via sistema ou existe alguma aplicação de pesquisa questionária, alguma metodologia tipo survey, por exemplo? Não, todos é via sistema. Logicamente que a partir do momento que a escola ela coloca um dado, ela coloca uma informação no censo escolar, ela tem que ter o documento na escola. Ela tem que provar que o que ela colocou lá é verdade. Se porventual vem uma fiscalização, tudo que eu coloquei eu tenho que mostrar a realidade. Entendi. Então não dá para... Então, por exemplo, isso não é feito por meio de pesquisa, né? O censo não conversa com pessoas, então? Não. É todo informado via documento. Baseado nos documentos da escola. Tá. E esses documentos, eles ficam disponíveis para quem, por exemplo, vamos supor que, eu quero ver como é que está o censo da escola do meu filho. Eu tenho acesso a esses documentos? Depois do resultado do final do censo escolar, o INEP ele coloca no Diário Oficial da União e todo mundo tem acesso. Mas no normal, quem tem acesso somos nós que temos o usuário. Costuma ter assim uma divulgação de quando sai o censo escolar, para que as escolas busquem os resultados para ver o que precisa fazer? Sim. Todos os anos, quando sai o resultado, já é passado para todas as escolas. Todas têm o acesso.
E é fácil localizar, você consegue identificar nesse censo o resultado de cada escola ou é um resultado genérico, amplo de... Ele vem um resultado geral. Vem a nível de estado, a nível de município, ele vem assim no geral. As escolas conseguem ver individual. As escolas conseguem? Conseguem. A gente consegue, através desse censo, a gente consegue ver como está acontecendo o rendimento dos nossos alunos em sala de aula? Ao final da informação, sim, porque no movimento e rendimento nós informamos se o aluno foi aprovado, se ele foi reprovado, se ele desistiu da escola, se ele se transferiu de escola. E aí, nesse final, quando ele reabre para essa informação, é onde a escola também tem a oportunidade de informar os alunos que eles receberam depois daquela data base. Eu só informo o aluno que entrou até 25 de maio. Aí, depois disso, eu já não posso mais colocar. Embora eu esteja trabalhando agora, atualmente, no mês de junho, mas eu só posso colocar o aluno que estava comigo dia 25 de maio. Aí, depois, quando ele reabre para a informação do final do ano, eu posso colocar os alunos que entraram depois. E o próprio sistema já bloqueia essa inserção? Não é nem que o sistema bloqueia. Mas é que se, por exemplo, eu recebi um aluno dia 26 de maio e eu vou lá e coloco, a escola que ele estava dia 25 de maio vai me ligar. Eu quero que você retire o aluno porque ele era meu. É uma briga por aluno. É mesmo? É. E por que fica essa briga por aluno? Por quê? Porque é através da informação do censo escolar que os programas funcionam. Os programas financeiros de sustento da educação. Quais são esses programas aí? Nós temos, por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica e da Valorização do Professor. Ele é baseado na quantidade de alunos que tem naquele município. Nós temos o programa PENAE, que é o da alimentação escolar. Ele também é baseado na quantidade de alunos. O PENAT, que é o do transporte escolar, eu preciso informar que aquele aluno utiliza o transporte escolar. Eu preciso dizer que ele é da zona rural. Aí daí que vem o recurso do transporte escolar, baseado nessa quantidade de alunos que eu informei que utilizam o transporte. Tem o programa do livro didático. O livro ele vem mediante a quantidade de alunos que eu informei. Então, é uma briga por aluno, eu não posso perder meus alunos. Entendi. Então, todo isso, e essa disputa é de escola por escola ou de, por exemplo, de município para município? É no geral, escola por escola, as escolas aqui da rede mesmo, o aluno ele fica na nossa rede, mas se ele estava na escola A e a escola B recebeu ele depois, não coloque não, porque aquela outra vai atrás, ela quer o aluno dela. Por quê? Porque nós temos também o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é um dinheiro que facilitou, digamos assim, a manutenção da escola, porque é o próprio gestor escolar que mantém esse dinheiro, que faz o uso desse dinheiro, e ele vem baseado na quantidade de alunos também. Entendi. E esse dinheiro que o professor, que o gestor escolar recebe, ele pode usar em quê? Ele pode usar na manutenção do prédio, da escola, na manutenção da... Ele vem dividido entre custeio e capital. O que eu posso comprar de custeio? Material de escritório, que é a manutenção ali da secretaria da escola, de impressão de atividades e tudo. E também eu posso fazer a manutenção predial. Um reparo num banheiro, um reparo numa parede, coisas assim. O diretor pode fazer isso. E também a compra de televisão, computador, ar-condicionado, essas coisas podem. E esse recurso, ele é um recurso significativo para o gestor usar? É razoável, não é tão grande, mas ajuda muito. Ajuda muito, tem ajudado bastante. E o diretor que... E os diretores já estão... Porque eu imagino que tem um processo para poder utilizar esse recurso, né? Por exemplo, um processo de compra que tem que ser feito com orçamento e tudo mais. Tem todo aquele planejamento, tem que fazer tomada de preço, eu tenho que apresentar 3 ou mais tomadas de preço, eu tenho que comprar onde for mais barato, eu tenho que prestar conta de tudo certinho ao final do ano. Sempre tem o período da prestação de contas. Eles gastam, mas tem que prestar conta tudo certinho. E os nossos gestores estão sabendo aplicar esse dinheiro, estão sabendo utilizar e prestar as contas? Sim. Graças a Deus tem dado tudo certo. Que é importante, porque às vezes eu sei que em algumas regiões, não aqui na cidade, tem alguns gestores que não utilizam esse recurso por conta que existe um processo burocrático para poder utilizar a ação dele. Realmente existe o processo burocrático, mas aí também não justifica o gestor não usar, né? Se ele não usa é porque então a escola não tem necessidade do recurso. Verdade. Porque é difícil a escola não ter a necessidade do recurso. A manutenção é diária.
Entendido. Não, bacana demais. Como é que dura o censo escolar? Quanto tempo que ele dura? Por exemplo, ele está aberto desde o dia 25 de maio e ele vai fechar dia 31 de julho. A primeira etapa se encerra aí. Geralmente eles reabrem o sistema em setembro para caso queiramos fazer alguma correção. Ficou faltando alguma coisa, aí reabre e fazemos a correção. Daí, então, ele só abre depois do final do ano letivo, que é a informação do movimento e rendimento. São essas duas etapas que seguem o censo escolar. Então, se eu perguntar para você quantos alunos nós temos hoje, você vai saber o número? Nós estamos em aproximadamente 16.200. Isso daí, os valores atualizados desse último censo? Não terminamos de inserir os dados ainda, mas eu me baseio pelo GEP, que é o nosso sistema interno. Entendi, nós temos o nosso sistema interno que Isso. avalia isso daí. E você acha que a tendência... Nós estamos crescendo mais ou menos em número de alunos quanto por ano? Você consegue? Por ano, não tenho essa informação, porque eu não estava no censo escolar do ano passado, dos últimos sim. 4 anos. Eu não sei quanto está anual, mas tem aumentado bastante e a procura tem sido bastante por vagas. Entendi. Então, por exemplo, mas se eu chegar e falar para você, Cris, eu quero saber se houve alguma modificação no censo no período da pandemia, você consegue levantar esse valor ou você acha que o período da pandemia é um período curto para poder ter essa informação? Não, no período da pandemia, o censo escolar ele não teve muita diferença. Podemos ter tido no número de alunos, pode ter sido um pouco menor, que eu acredito que pode ter dado esse impacto, porque muitas famílias deixaram a criança afastada da escola. Pode ter esse impacto. Para esse de 2022, a gente está correndo atrás em busca dessa recuperação de alunos. O censo consegue avaliar, ele consegue avaliar quem está na escola. E existe alguma maneira de avaliar quem não está na escola e deveria estar? Aí nesse sistema aí vai mais para o programa da busca ativa. O censo ele só recebe as informações que nós colocamos neles. Agora, o sistema da busca ativa, que é o que funciona nessa recuperação aí de aluno, nessa busca, para trazer ele de volta para a escola. Entendi. Você falou do sistema próprio que nós temos aí. Como é que é o nome do sistema? GEP, que é gestão escolar. De escola pública ou privada, é um sistema que é contratado pela gestão, contratado pela prefeitura. É o nosso sistema interno, onde é como se fosse o nosso censo escolar interno. Todas as informações das escolas estão inseridas nele. É o diário escolar do professor, é nele que o professor registra a sua rotina diária de sala de aula, conteúdo ministrado, a frequência do aluno, as notas, tudo é informado nesse sistema. Então ele faz a chamada por um aplicativo. Isso. Todo professor tem acesso a um aplicativo, pode fazer a chamada direto em sala de aula, direto do aplicativo. E já registra lá e pronto. E já registra a aula ministrada e está tudo ok. Então, e o aluno que está presente, e os pais conseguem acompanhar isso também em tempo real? Eles podem. Tem escolas que já fazem o uso dos pais terem esse acesso, os pais, a família tem esse acesso, basta pegar a senha de acesso na escola, baixar o aplicativo no celular e ele tem acesso ao boletim do seu filho. Ele pode acompanhar o conteúdo que foi ministrado, ele acompanha as notas, acompanha tudo. E eu acho de suma importância isso aí, da família acompanhar via aplicativo. Se eu tenho um filho, ele está na escola, eu vou lá no diário dele, eu vou lá nas notas dele, e eu vejo que, por exemplo, português está com a nota um pouco baixa, isso ali já é um alerta para mim. Eu já posso ir na escola, o que é que a gente pode melhorar aqui? Então, é um sistema de acompanhamento que os pais podem estar utilizando. Entendi. Isso é bacana. E esse sistema, qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo? Como é que faz para ele poder funcionar? Qualquer pessoa pode baixar, mas só vai ter acesso quem pegar o usuário e a senha na escola. Cada aluno tem um usuário individual. Então, o aluno também usa esse sistema? O aluno usa. Ele pode olhar o boletim dele. Mas ele usa nessa finalidade? É nessa finalidade. De olhar o próprio a escola, por exemplo, se um professor quer mandar recado para a turma toda de alunos, ele pode botar o recado lá no sistema. Vai chegar para todos de uma vez. E tem usado? Tem. Podemos melhorar, estamos na busca de melhorar. Nosso secretário de Educação, Egino, não tem medido esforços para que a gente avance. Entendi. E os pais já estão começando a aderir? Eu tenho como exemplo a escola que eu estava trabalhando,
porque nós lá não fazemos a impressão de boletins, porque todos os pais, todos os alunos, eles olham pelo aplicativo. Existe casos em que não tem acesso? Existe, porque nós temos alunos da zona rural que estudam na cidade, numa localidade que não tem acesso, aí esse vai lá na escola, a gente faz a impressão do boletim, mas a maioria acompanha pelo sistema. E é muito mais fácil. É muito mais fácil, é muito mais prático. E o pai consegue saber, por exemplo, teve uma aula hoje pela manhã, a professora fez a chamada, se o pai tiver acesso ao aplicativo, já consegue saber se o filho realmente foi à aula? Consegue. A chamada estando lá em dias, ele consegue ter todo o acesso. Em tempo real. Em tempo real. Atualiza, se faltou lá, atualizou. Já vai estar a falta lá. E aparece a data que faltou, tudo direito. Tem tudo certinho. Todo o registro. Tem a data, tem a presença ou a falta, tem o conteúdo que foi ministrado naquele referido dia, tem tudo lá. Bacana. E quem lança esse conteúdo que é ministrado é o professor. É o professor. A alimentação do sistema é feita pelo administrativo da escola, que é a inserção dos alunos, professores e tudo, mas a alimentação diária parte do professor. Existe algum meio de integração entre, por exemplo, entre o sistema da escola e essa aplicação? Porque eu imagino que tem um trabalho do cão para poder registrar todos os alunos da plataforma. Todo início do ano tem todo esse trabalho, mas como eu já tenho os alunos desse ano lá cadastrados, por exemplo, o ano que vem eu só remanejo eles para a turma seguinte. Ele não precisa ser recadastrado. Recadastrado não, ele já está lá no sistema. E o trabalho maior foi a primeira vez. E quando o aluno conclui, ele continua lá cadastrado, porém sem nenhum vínculo com o ano, mas ele continua lá no sistema para retirada de documento dele e tudo. O histórico escolar, sempre que precisar, vai estar lá. Entendi. Bacana, é um sistema bem interessante. Tem quanto tempo que ele está sendo? Ele tem 7 anos. Tem 7 anos já que usa esse sistema na rede? Pô, e agora que eu estou ouvindo falar dele? Não, mas a gente já estava utilizando. A gente está aprimorando mais, mas ele já existia. E esse é um sistema pago, gratuito? É um sistema pago. Participou da licitação e tudo mais, é uma empresa que foi contratada pela prefeitura. Entendi. É um sistema pago, que a gente tem que fazer jus a ele, né? Já que está sendo pago, não deve ser barato, vamos utilizar com as ferramentas que ele nos oferece. Bacana. E como é que está sendo esse trabalho seu do censo? O que você tem visto dentro desse... Tem mais alguém trabalhando com você? Vocês são uma equipe ou você está desenvolvendo esse trabalho primeiramente sozinha? O censo escolar, eu trabalho em parceria com o Adriano Neto, que ele não está aqui porque viaja a serviço de outro programa, mas somos nós dois que estamos à frente e a gente trabalha diretamente com os gestores escolares e com os administrativos, porque a principal informação parte dos gestores escolares. Os administrativos informam os administrativos da escola, mas a responsabilidade é do gestor escolar. Isso fica bem claro que toda informação inserida no censo escolar é de total responsabilidade do gestor da escola. E ali, no teu caso, quem que faz a tabulação desses dados? É o próprio sistema, é o MEC, é lá no governo federal, ou a gente tem acesso a essa tabulação? É o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, vinculado ao MEC. E ele que faz essa tabulação? Eles que fazem essa tabulação e depois nos passam o resultado final. E nos passam de que maneira? Como é que é isso? Eles passam através do Diário Oficial da União, que eles lançam, e para cada município são enviados os relatórios. E esses relatórios são grandes? São enormes. Você já leu todos eles? Os de 2021 eu não vi ainda, não tive acesso. E aí, quando a gente encerrar essa fase do 2022, passaremos a receber os de 2022. E nesse relatório, então, vai constar, são quantos professores na rede? Nós temos, em média, em sala de aula, 840. Então, nesse próximo relatório, nós vamos ter os dados de 840 professores e 16.200 alunos ou mais. Temos alunos que são informados de forma duplicada. Sim. Porque, por exemplo, nossa rede tem um atendimento educacional especializado, que são as crianças com necessidades especiais, e eles são informados 2 vezes. Por quê? Isso tudo é importante no censo escolar.
os meus administrativos, os meus entre aspas, que eu trabalho diretamente com eles, às vezes podem até me achar chata, porque todo dia eu estou lá no grupo. Vamos ter atenção à informação do transporte escolar. Vamos ter atenção à informação das crianças do AEE, que são as do atendimento educacional especializado, porque eles são atendidos no contraturno. Eles estudam pela manhã, são atendidos à tarde. Então, eles vão 2 vezes para a escola, eles são informados 2 vezes. Eles precisam ir 2 vezes? Precisam. E aí eles ocupam, por exemplo, no caso do transporte, 2... Os alunos do transporte escolar são exclusivamente zona rural. O transporte escolar só é fornecido para alunos da zona rural. Então, quando eu estou lá no grupo todos os dias cobrando atenção ao transporte escolar, é porque o aluno que utiliza o transporte escolar no endereço dele precisa necessariamente que o endereço seja rural. Entendi. Aí ele precisa passar o endereço rural dele para que possa... Para que possa vir o recurso para eles. Bacana. E que eu tinha feito uma pergunta aqui, eu não sei se você já consegue perceber alguma mudança referente às ações do censo nesse teu período de envolvimento? Porque, por exemplo, a gente faz uma pesquisa, vamos supor, vou dar um exemplo de uma pesquisa de mercado. Você faz uma pesquisa de mercado, com aqueles dados você vê o que você precisa mudar dentro da tua empresa para poder melhorar o posicionamento no mercado, né? Aqui, no caso, com esses dados, o que a gente avalia, o que precisa mudar? Já consegue fazer essas observações? De acordo com algumas coisas que eu olhei referente ao 2021, eu foquei no transporte escolar, porque eu vi que precisava essa mudança, que é essa que eu te falei, da questão do endereço. Se o aluno não tiver com endereço rural, não tem recurso para ele. Ele utiliza o ônibus, mas não vem um recurso. Então, eu estou bem focada nessa questão dos alunos que utilizam o transporte escolar, que eu acho que precisa dar uma mudadazinha, precisa de uma atenção melhor. É esse censo que avalia, por exemplo, qual que é a nossa média de rendimento dos alunos na sala de aula? Não. Ele vai ter uma interligação com o IDEB, que é o IDEB que mede essa média de avaliação de sala de aula. Ele vai ter uma interligação baseada no nosso movimento e rendimento do final do ano. Mas não é só ele que faz essa média, não. Tem algum chamado, por exemplo, imagino que como você tem essa responsabilidade do censo, deve ter os momentos que você tem que deixar o recado para o pessoal, como você falou que agora a gente está num momento importante. Isso. Nesse momento importante, quem são os agentes que precisam se mobilizar para que o nosso censo escolar fique bonitinho? Gestores escolares. Então, porque não adianta só o administrativo informar, o gestor precisa acompanhar. O gestor ele precisa saber todas as informações que são inseridas lá. Porque quando a gente for perguntar, nós vamos perguntar para o gestor. Não é para o administrativo. O administrativo está fazendo a parte burocrática, mas a responsabilidade é gestor. É o gestor que é o responsável. Mas o gestor ele é responsável basicamente por tudo ali na escola. Dentro da escola Não adianta, não tem para onde. Por tudo que acontece dentro do espaço escolar é de responsabilidade do gestor escolar. Aproveita e deixa teu recado para os gestores, para eles te ajudarem. Eu peço a ajuda de todos, que sejam fiéis nas informações, que não deixem nenhum aluno sem ser informado, por favor. Acompanhe as presenças. Acompanhe a presença do aluno. Essa questão do acompanhamento do diário escolar, ela é diária, precisamos fazer esse acompanhamento diário. Isso é muito importante. Eu fico reparando assim, a gente tem que ter toda essa mobilização, porque é uma rede, como o próprio nome diz, que envolve muitos agentes. Envolve muitos atores, são muitos atores aí. E todos precisam estar com seus roteiros ensaiados. Todos precisam estar alinhados. E como é que você tem visto? Já tem visto assim, mais engajamento da galera com o censo nesse momento que você está participando? O censo escolar, o prazo dele de encerramento total, vai ser dia 31 de julho. O que a gente fez com o administrativo das escolas? Pedimos que todos os dados fossem inseridos até 30 de junho. Muitos vão entrar de férias em julho, então era necessário que ficasse já meio caminho andado. Todos os dados inseridos 30 de junho. Temos aí mais uns 15 dias para observarmos se tem erro, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada,
mas a inserção até dia 30. Então, está havendo toda essa mobilização dos administrativos. Eles têm colaborado bastante. Então, muito obrigado a todos do administrativo. Pois é, eles têm colaborado bastante. Eu tiro o chapéu para eles, porque é um período de encerramento de bimestre, impressão de atividades em sala, acompanhamento do diário e ainda tem o censo escolar. Então, o censo escolar é aquele agente que fica ali cutucando, falando o tempo todo. Ele fica lá cutucando todo o tempo. Pedindo para inserir os dados. Insere, mais atenção em dados tais, mais atenção nesse lugar aqui. Precisamos focar aqui. E o Adriano está contigo lá te ajudando. É. O Adriano Neto é aquele sujeito dessa altura, né? É. Dos olhos azuis. Dos olhos bem azuis. Menino, gente boa. Gosto muito do Adriano. Gente boa. Gosto demais dele. Nós estudamos juntos. Pois é. É um cara muito dedicado. Muito dedicado. Qualquer hora mestre. Qualquer hora ele vai vir aqui conversar com a gente. Ele tem que vir. Beleza. Cris, eu acho que nosso papo é esse, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar aí no chat, pode deixar que a gente vai responder, tá bom? Mas nesse meio tempo eu vou agradecendo. Vocês podem acompanhar também os nossos cortes que são distribuídos aí via as redes sociais, WhatsApp, Instagram e tudo mais, que são os trechos mais importantes de cada um dos bate-papos que acontecem aqui no nosso podcast. Lembrando que essa é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, que temos aí como secretário o nosso amigo Higino, e é uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, que tem como secretário o Gildásio Amorim, e eu como apresentador e subsecretário Diogo Fabrim. E na equipe técnica é uma galera que trabalha aqui, Cris. Pois é. Nós temos ali o Natan e o Cláudio no switch, ainda tem o nosso o jovem Jefferson, que faz os letterings, o grafismo do programa, e ainda tem o Kainan, que faz a pré-produção, ajuda a gente aí, é bastante gente para que esse podcast aconteça. É tipo isso aqui, são muitos atores para que tenhamos resultado. Pois é. É isso aí. E mais uma vez é uma honra estar aqui nessa noite, nesse podcast tão legal. Cris, quer deixar o seu recado final? Eu quero agradecer aqui ao nosso secretário, Dr. Higino Neto, pela oportunidade de mais uma vez expor o meu trabalho. Agradecer você pela sua paciência, nos receber sempre aqui. Imagina, é um e prazer. Gratidão aos meus administrativos e gestores escolares que estão aí engajados nesse trabalho. Que é um trabalho que é muito importante, que isso reflete diretamente na captação de recursos para a nossa educação. Sim, eu chamo o censo escolar de cérebro da educação. Ele recebe o comando para ele poder... Ele recebe as informações e manda os comandos para os programas. E aí os programas se movimentam... Eles se movimentam baseado no que a gente coloca lá. Por isso, a fidelidade das informações. Isso é muito importante. Bom, então tá aí, nossos queridos gestores e administrativos, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Também, Cris. Valeu mesmo e continue empenhada dessa forma. Eu sei que nós vamos só colhendo os bons frutos aí de agora para frente, vendo que todos da CEMED que a gente conversa que são pessoas muito envolvidas, né? Sim. E isso é muito importante. É uma equipe que trabalha junto. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? A todos vocês que nos acompanharam, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.